Olá, começa mais um programa em pauta da TV Câmara Campinas. Nosso entrevistado de hoje é o vereador Paulo Galtério, do PSB. Olá, vereador, muito obrigada pela sua participação novamente aqui no nosso programa. Pamela, é sempre uma gratidão poder aqui aceitar o convite, não só seu, mas de toda a equipe da TV Câmara e prestar os esclarecimentos que a cidade precisa e que merece. Obrigada. Vereador, o senhor foi autor de um requerimento já aprovado na Câmara referente à transferência dos animais do Bosque do Jequitibás para o Parque Ecológico. Como que está a situação? Como que está o andamento desse seu pedido? Bem, Pamela, hoje, para você ter uma ideia, né, nós temos alguns problemas no Bosque do Jequitibás com relação ao local onde os animais se encontram. O governo do estado, que ele tinha o domínio sobre a área da antiga Fazenda Mato Dentro, né, que hoje a gente denomina Parque Ecológico Monsenhor Emílio José Salim, ele transferiu os direitos dessa área para a Prefeitura Municipal de Campinas por 99 anos. Então a Prefeitura ela vai poder administrar esse espaço de acordo com as limitações que a área permite. E nós visualizamos que seria importante para essa cidade de Campinas um espaço como aquele, mas assim que efetivamente fosse ao encontro do que a população realmente gostaria. A gente sabe que aquele espaço é um espaço já, acredito, com mais de 20 anos, né, de inauguração como Parque Ecológico, mas que ainda não conseguiu levar a população a entender que aquele espaço é um espaço da cidade. Acredito até que seja um dos motivos do Estado ter colocado o município na administração para que pudesse efetivamente a gente tentar aproximar o espaço do povo. E este vereador aqui, depois de ouvir várias opiniões de pessoas, entendeu que ali a gente conseguiria adequar e muito bem os animais do Bosque dos Jequitibás. Né? E não só isso, mas ir um pouco mais à frente. E esse mais à frente, sim, trazer outros animais. Para a gente ter uma ideia em termos de espaço, o Bosque do Jequitibás, ele tem 4 alqueires. E ele abriga um conjunto de animais, espécies nativas de árvores, e o Parque Ecológico são 45 alqueires, são 10 vezes e meia mais, 11 vezes o espaço do Bosque do Jequitibás. Então, assim, nós visualizamos que assim, nós conversamos com o executivo, eu já conversei pessoalmente com o prefeito Jonas Donizete, que aliás é o comandante do meu partido, e ele ficou de analisar essa hipótese da possibilidade de transferir os animais. Eu acho que seria uma medida boa, em primeira situação, para os animais e também para a população, que vai poder assim, ter um espaço que pudesse os receber assim, com atividades, né, com trabalho, trabalhos ecológicos. Então, essa é a ideia. Não só transferir os animais do bosque, mas ter um espaço agradável. Assim, como muitos lugares no mundo, existem zooparques. E ali a gente entendeu que é o local adequado. Agora, é evidente que a gente vai ter que ver. Eu fiz um requerimento também agora, porque aquele parque ecológico ele é um parque que foi planejado por um paisagista de renome, que é o Burle Marx. E então precisamos saber se ele pode ser mexido, se ele é tombado. Eu já fiz esse requerimento para ver efetivamente se a gente pode fazer essas modificações. Então, por enquanto, nós estamos fazendo um estudo de viabilidade para depois, de acordo com a administração, a gente ver se essa ideia é possível. Uhum. O senhor, inclusive, conversou com o administrador do Bosque. Conversei certo? com o administrador do Bosque. Ele disse hoje que no Bosque de Campinas são 294 animais de 64 espécies ali no bosque. Ele falou, olha, era uma hipótese assim interessante se efetivamente tivesse assim o apoio político necessário para transferir. Ele entendeu que era importante, né? Mas que não dependia muito dele, que ele faz o trabalho dele ali e ele em cima do que são repassados, ele vai tomando as determinações. Uhum. Estaremos acompanhando, então, o andamento do seu requerimento, Eu acho vereador. que é importante para a cidade, Pamela, porque nós temos poucas opções de lazer. Eu acho que o Zooparque aqui em Campinas, ele não é só para Campinas, eu acho que é para a região, porque os mais próximos que a gente tem aqui são pequenos, que é o de Americana
e eu acho que um de Itatiba. E Campinas, pela grandeza da cidade, né, eu acho que mereceria alguma coisa nesse sentido. Com Né? certeza. E o mais importante de um zooparque aqui é que, assim, que ele é um espaço que as pessoas pagam para ir visitar os animais, que ele tem capacidade de se gerir com os recursos que advêm da própria visitação. É evidente que para escolares, né, dependendo de cada situação, para pessoas que não tiverem condições, idosos, essa situação a gente pode trabalhar isso. Mas os demais zoológicos no mundo, né, eu te falo isso com bastante clareza, porque eu conheço o zoológico de Lima, no Peru, que é muito bom, eu conheço o zoológico de Berlim, conheço o zoológico de São Paulo, são todos espaços pagos e que as pessoas não reclamam de pagar. Que é muito bonito isso, né? A gente paga e sai contente pelo que viu. Então, eu acho que esse seria um espaço em que nós precisamos levantar essa ideia para a população de Campinas. Eu acho que um pouco mais de apoio político, essa ideia sendo levada assim com bastante seriedade, uma coisa realmente possível, né? Eu acho que a cidade é que vai ganhar. Eu acho que esse espaço, a gente tem divulgado essa ideia e a população tem recebido assim com um calor profundo, porque vê da necessidade e vai ao encontro daquilo que as pessoas querem. Tá certo, vereador. Agora, continuando Sim. com Campinas, o senhor tem participado efetivamente da revitalização do centro em Sim, Campinas. sim. Inclusive, o senhor é autor da instalação de uma comissão especial de estudos Sim. referente à presença de mendigos, prostitutas e outras pessoas lá no centro. Qual que é o objetivo dessa comissão? Então, olha, o que era o trabalho dessa comissão? Nós, moradores de Campinas, quando a gente anda pela cidade, a gente se depara em grande quantidade com mendigos, com prostitutas, com usuários de drogas, né? E a gente queria saber o porquê desse fluxo, o que leva essas pessoas a escolherem o centro da cidade para habitar. São vários os fatores, né? As pessoas moradoras de rua, elas merecem o nosso respeito antes de mais nada. As pessoas usuárias de droga também merecem o nosso respeito e, mais longe, elas merecem ser tratadas. Isso é uma questão de saúde pública. E a questão da prostituição é uma questão de mais de 2000 anos. É evidente que para tudo e para todos tem que ter o local adequado. Eu acho que cada situação é uma situação. As pessoas, quando escolhem aquilo que é para a vida dela, pode ser bom para ela, mas é ruim para a sociedade. Então a gente está tentando trabalhar e ver da onde se originam esses problemas, para ir levar soluções. O papel do vereador aqui, Pamela, ele não pode se passar simplesmente por se fazer leis. Existem problemas na cidade que nós temos que levantar a voz para as autoridades, para o prefeito, para os secretários, para a população civil em geral, porque daí nasce a solução do problema. Hoje, de quando a gente instalou essa comissão, já melhorou bastante. Né? Por que já melhorou bastante? A gente ainda tem alguns problemas em torno ali da catedral, algumas pessoas ficam por ali, mas a gente viu que a causa disso, das pessoas ficarem em torno da catedral, é porque muitas pessoas vão ali e servem alimentos para essas pessoas. Nós não podemos olhar essas pessoas com maus olhos. Eu sempre digo que nós todos somos filhos de Deus, né? Quer seja mendigo, quer seja milionário, quer seja rico, branco, preto, independente da condição social, da raça ou da cor. Mas assim, é evidente que certas situações o poder público ele tem que mostrar, regulamentar aquilo, né? Então veja assim, nós corremos um risco muito grande nessa cidade, porque essas pessoas, naquele necessidade alimentar, quem aparecer dando comida vai receber a comida. Mas nós não sabemos onde essa comida está sendo preparada, como foi preparada e com o que está preparada. Elas estão correndo risco grande aqui na cidade. Então, assim, o que a prefeitura poderia regulamentar? Por exemplo, quem pode doar comida e os locais. Agora, nós não podemos aceitar que eu, você ou quem quer que seja, chegue ali com 10, 15 marmitas, olha, eu tô aqui fazendo bem. É evidente que o ato, né, não só dessa pessoa, é um ato caridoso
que merece aplauso, mas ele não pode se realizar sem que o poder público verifique antes as condições. Nós temos que ter um cuidado muito grande, isso é um risco à saúde pública dessas pessoas. É muito importante. Quando a gente fez essa comissão, a gente visualizou isso, né? Porque as pessoas ficam em torno da catedral e quem já passou por ali, ou quem quiser passar e verificar, vai ver que quando é lá por volta das 6h30, 7 horas da noite, grupos de pessoas aparecem ali de várias denominações religiosas. Né? O que elas fazem? Elas acham que servindo comida estão ajudando essas pessoas. De fato estão, mas de um outro lado estão prejudicando também o trabalho da prefeitura e do prefeito, que o prefeito tenta regulamentar isso. Ele já alocou um espaço na rua Francisco Teodoro, onde serão servidas refeições para essas pessoas. Tá? E se a gente continuar servindo ali, essas pessoas não vão querer ir para um espaço talvez até um pouco mais afastado do centro, mas que é o espaço que o município entendeu que é o espaço adequado. Tá certo. Então a relevância é isso. A questão de prostituição também, ela não chega a um problema caótico, mas é um problema sério, porque junto com a prostituição caminha o crime, caminha o tráfico de entorpecente, são ramificações que caminham junto. Então nós temos áreas no centro da cidade em que a prostituição ela é feita ao dia, em ar livre, e eu acho que o poder público, dentro dos limites, ele tem que começar a interferir nessas questões. Uhum. Agora, vereador, o senhor também é autor de uma comissão que referente à regulamentação no Jardim Santa Cruz. Ah, sim. Qual que é o problema que está acontecendo nessa o Jardim Santa Cruz é uma área de ocupação. É a maior, eu acho que, vamos dizer que é a maior ocupação de Campinas, ocupação vertical. Nessa área, são cerca de 1.700 apartamentos que foram ocupados. Tá? Esses 1.700 apartamentos que foram ocupados no ano de 1995. O que aconteceu? Uma construtora faliu, né, e abandonou estes imóveis. E dada naquela época a necessidade habitacional, que a sociedade existia uma pressão por moradia, algumas pessoas ocuparam, o que é legítimo também. Tá? Agora, o que aconteceu? Essas pessoas ocuparam e foram construindo aquilo que era o trabalho da construtora. E hoje estão lá de forma legítima. Agora, como é que esse vereador fala de forma legítima? Porque o Poder Judiciário chancelou o direito deles sobre cada unidade habitacional. Isso é o mais importante. Quando o Poder Judiciário, ele dá guarida a dizer que você tem a razão de morar ali, isso foi uma questão solidificada. As pessoas pagaram por estar ali agora. Essa construtora foi falida, que é a Beplan, e nesse juízo de falência, onde foi feito um processo, que inclusive esse advogado participou, esse vereador que também é advogado participou, o juiz deu o direito para ele e eles pagaram um valor por aquela unidade habitacional. Só que a questão jurídica está resolvida. Mas a questão administrativa, ou seja, de quem está morando lá, como está morando da unidade, isso a prefeitura ainda não conseguiu solucionar. Então, assim, o prejuízo ele é duplo ali. Ele é tanto da municipalidade, que não arrecada impostos dessas pessoas que moram ali. E também dessas pessoas que elas não têm a escritura pública, elas não têm o documento perante o cartório para poder alienar esses imóveis. Então, é uma comissão muito importante, porque, muito embora sejam 1.600 unidades, mais ou menos umas 6, 7 mil pessoas. Uhum. Tá? Então, é uma comissão de muita relevância que nós estamos começando, vamos dar uma ênfase para ela, e que a gente entende que o poder público necessita entrar, tá? Arrecadar os impostos dessa comunidade e depois trazer os benefícios. Uhum. Isso é a importância lá do Jardim Santa Cruz. Agora, o bairro Jardim Santa Rosa também é uma preocupação do Sim. senhor. De que forma? Olha, o Jardim Santa Rosa é uma questão assim que já são 20 anos. O que aconteceu no Jardim Santa Rosa? Todo mundo nessa cidade quer o asfalto. E lá não foi diferente. O asfalto chegou um momento em que o asfalto passou. E quando passou esse asfalto, tá, aí no ano de 1999, eu não quero discutir o custo que foi isso, mas o custo foi elevado a ponto das pessoas não terem condição de pagar. Para você ter uma ideia da discrepância hoje, nós temos dívida no Jardim Santa Rosa, em que o imóvel vale 50 mil reais e essa dívida de asfalto vale 60. O que é uma
total incongruência. Como é que pode uma dívida de asfalto valer mais do que o valor do bem? Mas isso é fluxo do quê? Do valor que foi lançado à época, de juros, de uma série de elementos que fizeram que toda essa população fosse prejudicada. E o que eu fiz nesse trabalho, junto com a administração, a gente chegou a um bom termo, que cobrar 15% do valor venal do ano de 1999 era um valor bom para a administração e que a pessoa conseguiria pagar. Então, esse projeto foi votado, ele está junto com o Refis, que agora tem vigência até o dia 31 de outubro, e a pessoa, por exemplo, essa dívida de 40 mil, ela cai para 1.800, 1.900, que é alguma coisa justa, porque a população desse bairro é uma população trabalhadora, é uma população latadora e uma população humilde. Então, essa é uma grande relevância, foi uma vitória muito grande, não só desse vereador, como a administração pública, que fez justiça social. E o mais importante da administração pública e da nossa Câmara é fazer justiça social e não injustiça. Então isso, assim, quando a gente conseguiu aprovar no Refis, foi uma medida, assim, de grandeza, não só do secretário de negócio da Finanças, como do prefeito, de fazer justiça social. Isso foi uma coisa que, não digo que ajudou muita gente, mas tirou um problema da vida de muita gente. E para finalizar, vereador, no Jardim Florencio, o que está acontecendo lá? E o senhor também é autor de um requerimento a favor desse bairro. Eu tenho feito um trabalho no Jardim Florencio. Não sei se as pessoas que estão nos vendo, não sei se você também conhece o espaço lá. Lá é uma passagem, né, subterrânea de uma linha de trem em que só passam 2 veículos. Agora, o interessante, para mulher, assim, só passam 2 veículos de um espaço geográfico da cidade de no mínimo 100 mil pessoas. Tá? Então você imagina uma cidade igual Campinas, afunilada por uma ponte, uma passagem de 100 mil pessoas todos os dias. Para a gente ter uma ideia, as pessoas estão demorando na parte da manhã em torno de 40 minutos a 1h30 só para passar nesse espaço. Então o que eu fiz em conjunto com o Executivo? Eu estive em Brasília, na NTT, fomos lá, fomos ver como é que fazia todo o procedimento para a gente poder duplicar essa ponte, porque uma já está duplicada. Nós estamos em conversa juntamente com o Executivo, né? Inclusive um dos assessores da LL esteve aqui na Câmara falando comigo hoje, que já autorizou a liberação da planta para poder fazer a duplicação. Então ali a coisa está caminhando muito bem. Eu pediria às pessoas lá da região do Campo Grande, em especial do lado que usam a ponte com frequência, que eu acredito que o prefeito Jonas Donizete, com o apoio desse vereador, até o meados do final do ano que vem, essa questão está resolvida. Tá? Nós estivemos em Brasília. A etapa que está hoje, para essas pessoas saberem, é assim, nós estamos esperando uma aprovação da NTT, do projeto que foi doado pela LL, que ela doou para a prefeitura, que é mais econômico para a nossa prefeitura. E o que acontece? O prefeito Jonas Donizete, ele tem agido assim com uma sabedoria muito grande, porque na conversa que eu tive com ele, ele falou: Paulo, vamos fazer o seguinte, para a economia de Campinas, uma das pessoas que é diretor da LL, eu estou tentando que a gente consiga que a LL pague essa ponte para a gente economizar esse dinheiro para poder usar em outras obras da cidade. Então nós estamos aguardando isso, mas ele assumiu o compromisso assim, se porventura a LL não conseguir fazer essa obra, eu coloco no orçamento e eu vou fazer essa obra até o final do ano que vem. Vai entrar no orçamento e a obra vai sair. Então isso é uma questão que é muito importante a população, não só de Campinas, mas desta região saber que esse sofrimento vai acabar, é uma questão de tempo. Tá certo, nós estaremos acompanhando, vereador. Muito, muito importante a gente dar esses esclarecimentos, porque a população sofre muito. A gente vê muita reclamação das pessoas que a gente encontra, reclamação pelas redes sociais, mas é assim, o problema existe, o prefeito já identificou, está solucionando, esse vereador está o ajudando na medida que lhe compete nas atribuições, e eu quero garantir o seguinte, um dos compromissos do excelentíssimo senhor prefeito é fazer essa ponte. Ele sabe da necessidade, sabe da dificuldade e da burocracia, mas ele já falou, olha, até o final do ano de 2015 eu deixo essa passagem apta para que pelo menos 2 veículos façam isso.
Obrigada, vereador. Vereador, infelizmente o nosso tempo se esgotou, mas sempre aproveite aqui o nosso espaço para divulgar o trabalho do seu mandato. Esse espaço que a TV Câmara tem cedido, não só para esse vereador que vem aqui, mas como a todos os demais vereadores, é importante para a cidade. E eu digo isso porque volta e meia eu recebo parabéns. Falo, Paulo, que bacana aquilo que você falou na entrevista. Olha, eu não tinha visto você falar ainda dos problemas da cidade. E desperta o interesse na população. Quando a população sabe o que está acontecendo, ela está bem informada. E ela está sendo informada pelas autoridades que estão sendo responsáveis por conduzir aquela necessidade que elas têm. Agradeço a você, que sempre me recebeu muito bem, aos demais funcionários aqui da TV Câmara e o meu obrigado a você de Campinas que teve a paciência de me ver aqui na televisão. Nós que agradecemos, vereador. Bom, obrigado Muito a todos obrigada. e fiquem com Deus. Amém. Tá? O programa Em Pauta fica por aqui, lembrando que você pode acompanhar o trabalho do vereador Paulo Galtério no site da Câmara Municipal de Campinas, que é o www.campinas.sp.leg.br, na página do vereador e também da Câmara Municipal no Facebook e, claro, acompanhar o nosso programa Em Pauta e também a divulgação no YouTube através do canal da TV Câmara Campinas. Nós agradecemos mais uma vez a sua audiência e até o próximo programa.